em contrapartida, tem coisas que de pureza não tem nada, e pelo contrário. Sim. Aí quando a gente fala em pessoas que usam até a dita religiosidade em prol de uma coisa assim tão absurda e macabra desse jeito, é difícil se ficar assustado também, né, Matheus? Esse caso, cada hora assusta mais a gente. Para mim, um dos piores casos que eu já acompanhei, já cobri como jornalista. Afinal de contas, a gente fala de uma vida que se foi, mas de uma família que, na verdade, disseminava uma espécie de seita mesmo, a gente pode classificar assim, que terminou da pior maneira possível, mas com consequências graves, até porque agora tiveram novas revelações envolvendo uma ex-namorada, uma ex-companheira do Ademar, que é o irmão da Dígia Cardoso. O que ela falou? Então, nesse caso específico, ela pode agradecer, acho que muito a Deus e à família. Por quê? Ela foi salva pelos pais que perceberam que essa relação com a Ademar estava extremamente tóxica nos dois sentidos, porque ele estava levando ela ao vício. Levaram ela uma primeira vez para ela ficar internada, ela precisou ser internada pela primeira vez. Depois ela acabou voltando à relação com ele, voltou a fazer uso dessa substância, que é a ketamina, que é usada em cavalos, né? Mas da segunda vez que ela foi internada, tem esse relato dado por ela, ele não só não respeitou o fato dela estar internada, como ele foi lá no hospital e injetou nela a droga. Não acredito. Sim. Ele foi no hospital, injetou a droga nela lá, na namorada? Não respeitou que a família, as pessoas queriam retirá-la dessa dependência, porque ela também estava se tornando dependente, se tornou dependente dessa droga. Meu Deus. E ele foi lá, desrespeitou e mais, né? A gente sabe que a polícia ainda vai investigar porque parece que a situação ainda é mais grave, porque envolve situações de aborto de ex-namoradas. Essa é uma namorada dele? Sim. Situações em que ela teria sido forçada a manter relação sexual com ele. Então, tudo isso... Mas só para eu entender, ela não teve um aborto espontâneo, ela foi obrigada a fazer um aborto? Então, é isso que a polícia vai investigar. Eu não consigo precisar. Existe uma suspeita de que essa seita tinha ali umas regras estranhas. Mesmo porque eu te perguntei isso, sabe por quê? Você lembra que ontem você estava comentando que o cheiro era muito forte do local? Insuportável. E que a polícia falou que investigasse, tinha sacrifícios, o que tinha, porque era um cheiro muito forte. Vai era saber... podre. Então, nossa, olha essa imagem. Vai saber se não era feito... Gente, essa é a cunhada? Essa é... Olha, a Audrey, que na verdade, eu até vou explicar para vocês entenderem, e é legal pontuar isso. Claro, gente, ainda a polícia vai investigar, mas existe uma suspeita muito forte que o começo dessa seita se dá. A Dígia, ela era aí sinhazinha, modelo, influenciadora, muito bonita. Essa moça também participou de concursos de beleza lá na região e ela muito com possibilidade de ganhar títulos, concursos. Tem um receio de que a mãe, a dona Cleusimar, meio que trazia essas meninas que queriam ganhar prêmios, concursos de beleza, para essa seita. Como se ela fosse tentar ajudar? Exatamente. Abrir os caminhos, fazer ganhar. Não só da evolução espiritual, mas também daquela coisa das dietas muito rigorosas, porque chamava a atenção quando eles ficavam magros, o quanto o corpo estava ali de alguma forma debilitado por falta até de alimentação. Mas vou te falar uma coisa, quando essa imagem entrou na tela, eu até perdi o raciocínio do que eu estava falando. Porque é tão chocante, você vê a foto dela antes e depois, você fala, cara, a droga destrói de uma forma absurda. Te consome, né? Te consome, te corrói. É triste, é muito triste. É muito triste. E aí a gente vê quantas pessoas estão passando por isso nesse momento. E olha como a moça era, olha como ela ficou. E que, graças a Deus, os pais dela usaram de uma, talvez até força mesmo, não digo física, mas de poder de pai e mãe, de falar, não, você não vai mais ficar nessa situação. Porque imagina você ver seu filho, sua filha se transformar nisso. E não porque estava doente, porque simplesmente, e não era nem escolha dela, se drogar. Esse cara tinha que estar preso muito antes, né? Porque como é que entra no hospital? Mais, né? Quando a polícia foi prender eles, naquela primeira apreensão, o delegado relata, isso que nos trouxe essa informação foi o Ricardo Dias, que é o nosso repórter lá em Manaus. Sim. Nos trouxe a informação de que
no momento, ele estava se drogando. Ele estava usando. Na hora que a polícia Na chegou? hora que a polícia chegou, então ele estava sob efeito da droga. E a mãe tinha acabado de fazer, porque eles estavam transtornados. Tanto é que a mãe diz lá no depoimento dela, ali, os repórteres que lá estavam, vocês ainda vão saber a verdade, tudo que vocês estão falando é mentira. Ela falou que a filha ia ressuscitar no quarto dia. Não, pra você ter uma ideia. A gente mostrou um áudio, Fernanda. Ela falando. Ela falando, eu sei que a minha filha vai ressuscitar no quarto dia. Gente, a diferença da religiosidade para a religião. E para seita. E para seita. A seita é distinta, inclusive, da religião. A religião significa religare. Sim. Religar uma pessoa com Deus. Então, você não pode chamar isso de religião. Sim, sim. E a característica de seita é quando você isola e anula a pessoa da família. Sim. Você começa a separar a família, porque a religião, ela não é para separar a família. É para agregar, né? É para agregar a família. Então, quando você separa, é uma alienação que é feita ali com os parentes, uma alienação parental imediata. Isso é uma seita. E aí, você não pode chamar de religião uma coisa dessas. E com droga ainda por cima, porque Nossa, piorou, né? a igreja, principalmente a igreja, ela quer te tirar da droga. É o trabalho oposto, contrário, é o trabalho oposto. Você quer te restabelecer como ser humano, quer te dar dignidade. Agora, você encontra uma pessoa completamente destruída, como ela está ali, você percebe que ela não está numa religião, ela está numa seita. O que é Se eu pior, não me engano, né? vocês estão mais em cima dessa história, porque eu estou vendo o outro lado, né? Mas ainda mais você, né, Matheus? Parece que essa seita, essa religiosidade, para eles era como se eles estivessem em contato com Jesus, com Deus. Não, eles tinham certeza O disso, uso da né? ketamina, ela defendia para as Olha isso. pessoas, para a pessoa transcender. Ela falava, Era olha, um você precisa superpoderes. transcender Mas nós a já vimos partir... isso alguns anos atrás com uma outra seita que foi descoberta, Sim. que até muitos artistas iam e aprovavam e diziam que é para você ir e tal. Sim. E existem outras seitas funcionando hoje em dia que também fazem isso, né? Mas são seitas, já está muito claro, gente. Procura uma coisa certa. E olha isso. Procura a Bíblia Sagrada, procura uma igreja séria. Essa imagem é forte. A mãe, Hoje a mãe sabe o que a mãe está assim. falando? A mãe fala para ela, concentra, Dídia. Desliga a torneira com a força do seu pensamento. Ah, gente, isso é engodo. Não foi? Foi. Mas é uma mãe. O que eu acho mais triste, Ela assim, foi enganada também, né? A mãe? Ela foi Não. seduzida. A gente não sabe se ela é a cabeça da Ela é a seita. cabeça Ela da parece história. bem. A polícia desconfia que ela seja a Ela grande cabeça. captava as Porque a seita Era. se chama pai, mãe e vida. A relação, ela se comparava a Maria, mãe de Jesus. O filho era Jesus. Mistura, que A sincretismo. suspeita é que eles mantinham relação, um filho com a própria gente, mãe. Tá pra lá de loucura isso. Exato. Você entendeu? É. E ali algumas mulheres relatam, algumas mulheres que foram prestar depoimento depois de tudo isso, que foram abusadas sexualmente, que viveram cárcere privado e abortos. Isso está sendo tudo investigado. Agora, o caso da Audrey, que a gente mostrou agora há pouco, que é a ex-namorada, ficou grave, não só a dependência dela, mas por conta do filho. Ela tem um filho, só que o pai da criança, obviamente ela já estava com Ademar, teve que entrar na justiça para ter a guarda. Ele já tinha Alienação percebido essa parental. dependência. Exatamente, caso de alienação parental. proteger a criança. E aí a criança acabou não tendo mais convivência com a mãe e a situação foi piorando, até que os pais perceberam que iam ter que tirá-la dessa situação que é terrível. E ela sobreviveu. Graças a Deus ela conseguiu sobreviver. Agora, é forte, gente, a gente falar disso e a gente mostrar essas imagens. Mas se a gente não enxerga a realidade, às vezes você pode estar num momento tão difícil e que você vê ali uma oportunidade, não estou dizendo a droga só, mas do que era o chamariz de você realizar seus sonhos, Linda, né? de você ficar sendo vista como você sempre imaginou. Tudo que você idealizou se transformaria em Você verdade. sabe que eu vejo aquela imagem dela ali na pia do banheiro? Dá uma vontade de voltar no tempo, né? Chegar, puxar ela pelos cabelos, vem aqui, vou te salvar. Mas você é a não vai própria mãe que está morrer. fazendo isso. Você sabe, imagina- vou te Não, falar, digo assim, Nelson. não digo assim, não digo a mãe, ela, Não, né? se Você tivesse o empurrar a mãe superpoder pra de lá, verdade, se você né? pudesse ter Ele esse tem um sentimento superpoder, de Mas né? olha de só, salvação. Matheus tem umas imagens que vai mostrar pra gente, mais chocantes ainda. Mais chocantes que essa. Da mãe induzindo os filhos A usarem? a... Não, eles já estão drogadíssimos a usarem mais, não é, Eles Matheus? estão, Você me eles estão falou? praticamente congelados, assim, o efeito do Ademar, ele está praticamente congelado. E tem um relato de que ali eles já tinham usado 3 seringas dessa substância na veia. pura, né? É isso. Hã? E pura, né? Pura. Isso é... Não tem como você imaginar. Isso era usado em cavalo, é um gente. anestésico Anestésico pra pra cavalo. cavalo. Vocês viram o Só tamanho que disso? quando se injeta no animal, essa droga é diluída. Diluída. Eles usavam pura. Sim. Eles já estavam nele, já ampola. Pura, direto na veia. A Dídia, gente, você viu as imagens dela como ela era? Era linda demais. Olha o que tá essa menina.
E parece que tem 10 anos sentada na Olha cama. a perna fina e o Olha o braço. que ela era. Olha o que ela se tornou. Olha que mulher linda. E olha o que ela ficou. Um tiquinho de nada em cima da cama. Que tristeza, meu Deus do céu. Ah, é muito triste. Vamos mostrar as imagens? Vamos, São Matheus? assustadoras, Kátia, são assustadoras. Quer ver, olha. E presta atenção, gente. Dedê, por que tu tá assim, meu filho? Mas essas crianças... Ai, meu Deus. Ó. Olha ela Eu tenho levando pros cetamina aqui. filhos. Eu tô filmando, ó. Ai, gente. Tu deu 3 seringas disso aqui? Olha Tu como ele aplicou tá. 3 seringas. A gente vai Disso arrepiar aqui até por ficou cabelo. assim. É desesperador, Eu né? dei só 4 e eu vou até colocar meus óculos. E você sabe que eu acho terrível, primeiro pra mim, porque é mãe. E segundo, que mesmo que eu não fosse a mãe, como que eu ia ter capacidade de fazer algo assim? Você sabe que a gente viajou ano passado pro Canadá. E a gente gosta de andar muito a pé. E a gente estava andando lá e a gente viu umas pessoas na rua, assim, num centro de atendimento. Quando a gente passa, tinha uma menina, tinha um rapaz aplicando droga na sola do pé. Ai, meu E tinha uma menina com tornozeleira eletrônica, justamente jogada para frente, paralisada. E aí eu olhava pro Rodrigo e a gente falava, cara, gente, a pessoa não tem noção. E essa é uma droga que para os músculos, e o coração é um músculo. Diz que a pessoa morre num sofrimento gigante. Como que a gente ainda vê isso? E essa é uma droga que está presente em todos os cantos Diariamente. e cada vez mais aumentando o consumo. Então a gente está fazendo de propósito em mostrar isso para vocês. Porque tem que ser um alerta. E Você quando a sabe gente que viu você tava pessoalmente, ó, falando- arrepia. É Você tava falando de terrível.